Nossa aula de hoje é sobre bordas. Às vezes você faz um trabalho tão bonito, aberto na frente, um casaquinho de bebê, por exemplo, e aquele ponto de borda fica todo mastigadinho. Ou então você faz uma peça que vai ser costurada aqui dos lados. E também, quando você costura, você vê que o ponto ficou todo mastigadinho. Para resolver esse problema, hoje eu vou ensinar para vocês 4 bordas diferentes e vou focar em uma delas, que é a que eu uso com mais frequência. Vamos nessa? Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu fiz 4 bordinhas diferentes para mostrar para vocês, mas nós vamos focar nessa última bordinha aqui. Então, a primeira bordinha que eu fiz foi a bordinha que a gente mais usa fazer, que é o direito em meia e avesso em tricô. Então, primeiro e último ponto em meia no direito e em tricô no avesso. Notem que ela fica uma barrinha irregular. Se você vai deixar ela aparente, ela não tem um aspecto bonito, uniforme. A segunda amostra que eu fiz é uma amostra clássica de quando você faz transpasso em casaquinho de bebê e você faz o primeiro ponto em tricô e o último ponto em tricô. Ela fica assim. Ela tem um acabamento bonito quando você vai deixar ele aparente. E do lado de cá, quando você vai fazer o ponto da borda, que é o ponto da costura. Tanto esse quanto esse são fáceis para você costurar. A terceira amostra é a amostra mais indicada quando você tiver que deixar ponto aparente. Então, aqui é o primeiro ponto em meia e o último ponto você passa sem fazer com o fio na frente. Termina o penúltimo ponto, coloca o fio na frente, passa o último ponto sem fazer. Virou o trabalho, primeiro ponto em meia, vai, passa o fio na frente, último ponto sem fazer. Aqui eu dividi a amostra em dois, porque na parte de cima eu fiz ao contrário. Se aqui eu fiz o primeiro ponto em meia e o último ponto sem fazer, aqui eu fiz o primeiro ponto sem fazer e o último ponto em meia. Veja que a diferença das duas é bem sutil. É mais aqui no começo. Porque aqui no final ela é praticamente a mesma coisa. Então, essa bordinha chama-se borda perolada em meia. E ela fica bem bonita quando você vai deixar aparente, ponto aparente. Também é bem indicada quando você vai fazer costura, porque a costura dela é muito fácil. Essa última amostra aqui foi uma ideia que eu tive para deixar o último ponto mais uniforme. Veja que aqui, ó, o penúltimo ponto e o último ponto, eles estão bem uniformes. Você pode deixar ele aparente, ele é ideal para costura e até para pegar ponto facilita muito, muito, muito o trabalho. Pode reparar que aqui os pontos eles são bem mais uniformes do que nas outras amostras. Veja, quando você olha assim, o ponto que fica visível aqui, que é o ponto que vai aparecer quando você faz a costura, ele tá irregular em todas as amostras. Ele fica irregular. Veja, mais largo, mais apertado, mais largo, mais apertado, mais largo, mais apertado. Então, eu quis sumir com esse problema, porque de verdade, olha, tá vendo? Aqui dá para ver bem. Um ponto mais largo, mais apertado, mais largo, mais apertado. E aqui não, o ponto fica muito mais uniforme. Muito mais. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu descobri e como que eu faço essa bordinha aqui.
Eu montei poucos pontos aqui, montei 12 pontos só, e eu fiz uma carreira em tricô. Note que aqui o último ponto, ele fica largo. Não tem o que fazer para ele não ficar largo assim. Normalmente, quando a gente começa a tricotar aqui no direito ou no avesso, o primeiro ponto é o ponto que vai ajustar esse ponto que ficou largo na carreira anterior. Porém, eu vou mostrar para vocês a maneira como eu faço que não deixa esse ponto largo. Fazer o último ponto. Quando eu vou começar a carreira, eu pego essa argola do ponto anterior, torço, coloco na agulha e faço 2 pontos juntos como se fosse um ponto só. Seja em tricô, seja em meia, o ponto que você estiver trabalhando. Então, eu fiz 2 juntos e agora eu vou até o final da carreira. Pronto, cheguei aqui no último ponto. O último ponto eu faço normalmente, como eu tô fazendo a carreira. Virei, vou começar a próxima carreira. Note que o ponto tá largo. Da mesma maneira, eu vou pegar este ponto, eu vou torcer, colocar na agulha. Essa carreira aqui é a carreira em tricô, meu avesso. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos juntos, como se fosse um ponto só. Dois pontos juntos. E prossigo com a carreira. Fiz o último ponto, normal, ponto tricô. Agora, eu vou virar o trabalho. Essa carreira será carreira de meia. Então, eu vou pegar este ponto que está largo aqui na agulha, coloco torcido e vou fazer os 2 juntos como se fossem um só. Vou até o final da carreira. Penúltimo ponto, último ponto. Virei a agulha, carreira em tricô. Eu vou pegar essa argola que tá larga, torço, coloco na agulha e vou fazer 2 pontos juntos como se fossem um só.
Pronto, o último ponto é um ponto normal da carreira. Gostaram? Esse acabamento ele fica mais uniforme e você deixa uma bordinha aparente bem bonita, caso seja o seu trabalho.